Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 187 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E primeiramente eu sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois eu agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E se você está chegando aqui agora, está caindo de paraquedas, nós estamos em curso de um projeto maravilhoso que o Senhor falou lá em Salmos capítulo 1, versículo 1, que é: feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então estamos aqui meditando e refletindo na lei do Senhor de dia e de noite, para a honra e glória do Senhor. De 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026, se Deus quiser, em nome de Jesus. E você é meu convidado. Vamos seguir essa jornada para a honra e glória do Senhor. E para você que já está aqui, que já está acompanhando para a honra e glória do Senhor, olha, realmente, Salmo 119 foi um salmo que nos marcou, né? Realmente um salmo muito grande, um salmo bem profundo e com muita sabedoria do Senhor. Mas os provérbios aqui, né, nós estamos hoje no provérbio capítulo 25, têm sido realmente bem maravilhosos também. Mas, se Deus quiser, hoje vamos, dentro do tempo de um tempo bom e aceitável, nós vamos meditar e refletir na lei do Senhor, para a honra e glória do Senhor. E é isso. Vamos, sem mais delongas, vamos começar, né? E já aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, e vamos lá. Provérbios capítulo 25. Outros provérbios de Salomão. E aí você vê, Salomão aqui no caso é o filho de Davi. Salomão, filho de Davi. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. E aí você vê, lembra de Ezequias lá na frente, que veio bem depois de Salomão? Então, ele foi lá e estava fazendo essa compilação dos provérbios de Salomão. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. E aí você vê coisa interessante, né? Tem coisas que nós não sabemos, tem coisas que nós não temos entendimento. Mas aí que tá. Tentar descobrir é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. E aí você vê, o coração do homem, só Deus conhece. O coração do homem, só Deus sabe o coração do homem. Só Deus conhece o coração do homem. Só Deus sonda o coração do homem. E é por isso que nós sempre temos que pedir a Deus para nos cercar. Pedir a Deus para examinar nosso coração. Pedir a Deus para examinar nossos relacionamentos. Porque é Ele que sabe o coração do outro. Sabe? Ele conhece realmente o outro que está lidando com a gente. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça afirma o seu trono. Ou seja, quando tira aqueles que não prestam, os ímpios, os maus, os violentos, quando tira eles da presença do rei, a justiça se firma. Ou seja, tenha um trono de justiça. Tenha a sua vida regada de justiça. Tenha a sua vida baseada na justiça. Seja correto, seja honesto, seja direito. Busque a justiça, seja justo, glorifique a Deus. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. Deixa eu te falar uma coisa. A humildade precede a honra. Se você for humilde e se você se mantiver humilde, o fruto do seu trabalho ele vai falar mais alto do que você próprio. Então, deixe que leve você a um lugar de honra. Não precisa você se engrandecer. É melhor que o rei diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante das autoridades. Imagina você chegar numa festa e você ir lá e sentar num lugar excelente, exclusivo. Aí simplesmente o dono da festa chega para você e fala, por favor, sai daqui, senta ali, porque aqui é um lugar de pessoas exclusivas. Não fica ruim? Então, o oposto não é legal? Você ir para um lugar qualquer, um lugar mais tranquilo, um lugar mais reserva, um lugar mais, né, que não tem tanto mérito, e simplesmente o rei, o dono da festa, ia até você e falou, ei, vem cá, senta aqui, tem um lugar reservado para você. Entende? O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Ou seja,
Às vezes a gente vê uma coisa, às vezes a gente ouve uma coisa, olha, queira parar, pensar, ponderar, raciocinar. Não leve aquilo a ferro e fogo. Não leve aquilo, é assim e acabou. Não. Pelo contrário. Tente conversar com a pessoa, tente entrar em consenso com a pessoa, tente acertar com a pessoa. Ore a Deus. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo, tá vendo? Para honra e glória do Senhor. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo. E não revele o segredo de outra pessoa. Chegue para essa pessoa e converse de boa. Olha, aconteceu isso. A situação é essa. Você agiu assim, você agiu assado. De boa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo. E você jamais perderá a sua má reputação. Pelo quê? Por ter falado algo de alguém. Então, se alguém te confiou um segredo, guarde. Se alguém te confiou uma situação, um problema, fique para você. Não saia espalhando questões dos outros. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro, incrustadas numa escultura de prata. E aí você vê, é Deus quem dá a sabedoria para você ter a palavra certa na hora certa para a honra e glória do Senhor. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. E aí você vê, olha, nós só podemos dar repreensão para quem de fato quer ouvir. Nós só podemos ensinar, nós só podemos mostrar, nós só podemos embasar, nós só podemos dar um norte para quem quer. Não adianta você querer ensinar ou falar ou dizer algo para alguém que não quer. Mas para as pessoas que querem, isso é uma bênção. É aquela história, corrige o sábio e ele se tornará cada vez mais sábio. Mas corrige o tolo e ele se tornará o seu inimigo. Então tenha cuidado. Quando você também vier a partilhar a sabedoria do Senhor. Como o frescor da neve, na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. E aí você vê, ó, seja você o mensageiro de confiança. Seja você a pessoa que leva as boas novas. Seja você que fala o que é certo. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Olha, não se gabe por presentes que não foi você que deu. Isso é muito errado. Deus não se agrada disso. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade. E a língua branda quebra até os ossos. Olha, independente da situação que você viva, independente do seu problema, seja lá o que for, tenha paciência. E ó, a língua branda quebra até os ossos. Tenha paciência e tenha a língua branda. Dessa maneira, você tendo paciência, você tendo a língua tranquila, todas as situações são resolvidas. Não se esqueça disso. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Olha, na nossa vida, Deus ele sempre nos mostra a importância de termos de sermos comedidos. Deus sempre nos mostra a importância de termos sabedoria em nos alimentar, sabedoria em descansar, sabedoria em trabalhar, sabedoria em falar, sabedoria em ouvir, sabedoria em seguir caminho. Por quê? Porque o excesso, ele é perigoso. O extremismo, ele é perigoso. Nós temos que ter essa sensibilidade. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Ou seja, tenha cuidado com as coisas. Tenha senso do que vale e o que não vale. Pelo menos a medida do que vale e do que não vale. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Isso aqui já diz muito, né? Ninguém precisa tentar entender melhor isso aqui. Deixe seu vizinho em paz. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo.
Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Fale a verdade sempre. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Olha, coloque sua confiança em Deus. Coloque sua confiança no Senhor. Coloque sua confiança em quem Deus é. Como tirar a própria roupa num dia frio ou derramar vinagre em uma ferida é cantar com o coração entristecido. Olha, tem momentos da gente se entristecer mesmo. Tem momentos da gente se alegrar. Tem momentos da gente gritar. Tem momentos da gente se calar. E ó, no dia triste, clame a Deus. No dia feliz, clame a Deus. Por quê? Porque Deus é a nossa base. Deus é o nosso alicerce. Deus é o nosso alvo. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Meu Deus, mas espera aí, meu inimigo está com fome, eu vou dar de comer? É. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Olha, isso aqui não é só sobre comida não, viu? Isso aqui não é só sobre comida. O que você puder fazer de bom, o que você puder fazer de correto, o que você puder fazer de positivo, faça. Independente de para quem seja. Seja lá para quem for. Faça o bem sempre e o mal nunca. Essa é a regra. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Ou seja, fale a verdade. Busque a verdade acima de tudo. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Isso aqui também serve para homem, viu? É melhor repartir uma casa, um canto de um telhado, do que repartir a casa com um homem briguento, com um homem violento. Olha, não. Deus deixa muito claro isso. O relacionamento é uma coisa muito séria. A vida a dois é algo muito sério. Então, ó, busque você fazer e ser o melhor que você pode pro outro, para Deus. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. E aí você vê, olha, não fraqueje, não caia. Não deixe a adversidade vir contra você. Não tenha medo. Se mantenha firme em Deus. Se mantenha firme no Senhor. Se mantenha firme em quem Deus é. Ele cuida de nós. Comer mel demais não é bom. Nem é honroso buscar a própria honra. E aí você vê. Olha, busque sua honra não. Busque ser bom. Não busque ser feliz não. Busque ser bom. Bom perante o Senhor. Bom perante o que Deus ensinou. Como a cidade sem muros derrubado, assim é quem não sabe dominar-se. Olha, autocontrole, domínio próprio, isso é uma bênção. O Senhor se alegra se você se dominar. O Senhor se alegra se você tiver autocontrole. Busque ter autocontrole. Isso é disciplina. E o Senhor se alegra. Provérbios capítulo 26. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Você vê, o tolo deve ser honrado? Não. O tolo não deve ser honrado. Por quê? Ele não merece honra. Ele não é digno de honra. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Olha, não existe maldição sem motivo que pega. Não existe maldição sem motivo que vai chegar na sua vida. O mundo inteiro pode te amaldiçoar, mas se for sem motivo, não vai chegar nenhum. Fique em paz. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Olha, isso aqui é algo até que é difícil, porque o insensato ele não tem sabedoria.
E aí, se você for responder, né, algo com sabedoria, ele vai simplesmente te criticar. Então é interessante a gente responder como ele. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Não. Não responda como ele. Do contrário, você se igualar a ele. Ou seja, responda com sabedoria. Deixa ele achar que você é bobo. Deixa ele achar que você não sabe de nada. Deixa ele achar que você não entende nada. Por quê? Você está falando a verdade. Não se iguale a ele. Responda ao insensato com a sua responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Acabou. A lei já ensina. Se ele é insensato, dê a sabedoria. Ele vai achar que é o quê? Que é um sábio. Deixe. Não há problema. Deixe ele. Deixe o insensato. Inclusive, diga-se de passagem, não perca tempo com ele. Vá viver sua vida. Como cortar o próprio pé ou beber veneno. Assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. E aí você vê, tudo que é feito pelo tolo é horrível. Tudo que é feito pelo tolo não presta. Tudo que é feito pelo tolo só gera destruição e maldade. Tudo que é feito pelo tolo só faz o mundo ficar pior. Não seja tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra a um insensato. Olha, diga-se de passagem, a pedra, ela não é para tiradeira. Para tiradeira tem que ser a flecha. Ou seja, colocar uma flecha em uma tiradeira, colocar uma pedra em uma tiradeira que atira flecha é inútil. Da mesma forma, é inútil prestar honra ao insensato. Não faça isso. Como ramos de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Ele só vai machucar. Ele só vai gerar dor. Ele só vai gerar o que não presta na vida do outro. Porque ele é insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, de qualquer forma. Assim é quem contrata o tolo, ou o primeiro que passa. Ou seja, não seja tolo, não contrate tolo, não viva com tolo. Por quê? Porque isso vai te causar problema. Como o arqueiro que atira ao acaso. Assim é quem contrata o tolo, ou o primeiro que passa. Tenha cuidado para você chamar pessoas para estar na sua vida. Tenha cuidado para você chamar pessoas para trabalhar com você. Tenha cuidado para você chamar pessoas para poder fazer parte da sua vida. Por quê? Porque, infelizmente, essas pessoas podem acabar com a sua vida. E Deus está falando, tenha cuidado. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Olha, isso aqui serve para nós. Lá na frente, em Apocalipse, para a honra e glória do Senhor, está escrito que os cães não herdarão o reino dos céus. E justamente os cães aqui, é esse sentido aqui, é voltar ao vômito. Ou seja, é voltar ao pecado. É voltar aquilo que você jogou fora. É voltar aquilo que você expulsou. É voltar aquilo que um dia você fez parte. Se você, independente da vida que você tinha, não volte. Independente da vida que você tinha, não volte para aquilo, não viva aquilo. Chega, acabou. Viva coisa nova. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Por quê? Porque essa pessoa é cheia é uma pessoa que não é humilde, no caso. É uma pessoa que é arrogante. Essa pessoa se enche, se acha poderosa, se acha toda cheia de sabedoria. Não, não, não. Seja humilde. Por quê? Porque a humildade precede a honra. Mas a soberba, é o caso dessa pessoa que se acha sábio, precede a queda. Não seja soberbo. O preguiçoso disse, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Ou seja, o risco, o perigo, a violência, eu não posso trabalhar. Eu não posso ir lá fazer. Eu não posso ir lá desenvolver isso. Olha, quem te cobre é Deus. Você está honestamente trabalhando? Você está honestamente fazendo o seu? Você está honestamente correndo atrás? Fique em paz. Deus quem cuida de você. Deixa eu te falar uma coisa.
há risco desde quando você foi concebido pelo seu pai e por sua mãe, até o último segundo da nossa vida. Enfrente os riscos. Nós estamos aqui para isso mesmo, para enfrentar os riscos e vencermos em nome do Senhor. Então, enfrente os riscos. Trabalhe, rale, foque, coloque sua energia para a glória de Deus. Como a porta gira em sua dobradiça, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Olha, interessante é isso, né? Eu quando era pequeno, eu ficava assim, meu Deus, como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Eu ficava assim, meu Deus, como assim? A porta gira em sua dobradiça. Aí, né, pra honra e glória do Senhor, a gente vai crescendo, a gente começa a entender mais ou menos. Tem gente que acorda, dormiu lá 12 horas, vai dormir lá 10 horas da noite, acorda 10 horas da manhã. Ao invés de, já dormiu 12 horas, ao invés da pessoa ali, dormiu 12 horas, levantar e fazer as coisas e trabalhar, produzir, gerar, glorificar o nome do Senhor, não. A pessoa quer passar mais 12 horas dormindo e ficar se virando na cama. Aí depois eu vim entender, eu falei, que coisa interessante. O Senhor é sábio. A sabedoria do Senhor é incrível. Olha, só para deixar claro, isso aqui não é um convite a não dormir, a não descansar, pelo contrário. Isso aqui é um convite para que a nossa vida não seja assim. Para que a nossa vida seja uma vida de descanso, sim, mas de fazer, produzir, gerar, sim. Ambas as coisas, para a glória de Deus. Não só uma coisa ou não só outra. Em momento nenhum Deus manda só trabalho. E também em momento nenhum Deus manda só descanse. Tem que haver o equilíbrio das duas coisas, para a glória de Deus. E aí você volta naquele ponto. Deus é um Deus equilibrado. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Misericórdia. Não seja preguiçoso. Rale, trabalhe, se esforce, seja focado, tenha disciplina. Deus gosta de gente assim. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. E aí você vê, o preguiçoso ele é tão, né? Vive tanto dentro dos desejos e vontades dele que ele se considera mais sábio do que 7 homens. Cuidado. Não seja soberbo. Não seja preguiçoso. Para justamente o mal não chegar até você. Glorifique a Deus. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer. Assim é quem se mexe em discussão alheia. Olha, não pegue pela orelha cão qualquer. Até se é o cão, você pegar pela orelha, ele pode não gostar. Imagina você pegar um cão qualquer pela orelha. Não faça isso não. Da mesma maneira é se você entrar em discussão. Olha, primeiro busque saber por que aquela discussão está tendo. Busque entender um lado, busque entender o outro. Ore a Deus. Jejue ao Senhor. Busque a lei do Senhor, leia a lei do Senhor, medite na lei do Senhor. E se Deus aparecer para você e falar, olha meu filho, olha minha filha, entre nisso, aí pronto. Mas se Deus não aparecer para você e não falar para você diretamente, claramente, de forma real, não entre. Não vale a pena. Como o louco que atira brasas e flechas mortais. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Olha, não faça isso, não engane seu próximo. Não faça isso. Não brinque com o sentimento do seu próximo. Você não sabe o que o seu próximo é capaz. Você não sabe o que o seu próximo, o que é que passa no coração dele. Ele pode se machucar muito, ele pode se ferir muito, ele pode se magoar muito. Não queira que ele venha ter uma mágoa por causa de você. Tenha compaixão. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Você vê, olha, se você é líder, presta muita atenção, mas assim, muita atenção. Quem é que são os pivôs ali para gerar briga? Quem é que são os pivôs ali para gerar contenda? Quem é que são os pivôs ali para gerar uma situação sempre negativa? Presta atenção nisso. E quando você peça ao Senhor sabedoria, e quando você conseguir identificar o Senhor te mostrar isso, tenta isolar essas pessoas. E aí você vai começar a sentir
se as contendas, as brigas, os problemas, eles acabam. E é provável que acabe. Porque, infelizmente, essa é uma realidade. Tem gente que tem um espírito assim, de briga, de contenda, de discussão, de causar problemas. Cuidado com as pessoas. E se você é líder, tenha o triplo de cuidado. Porque essas pessoas podem fazer com que todas as outras pessoas venham a ter problemas sérios por causa dessas poucas pessoas. O que é o carvão? O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira? O amigo de brigas é para atiçar a discórdia. Olha, não tenha amigo de brigas. Você quer saber se uma pessoa de fato é seu amigo? Conte um problema para ela e veja se ela vai buscar resolver o problema ou vai buscar querer fazer mais um problema. Querer que você entre mais na discussão, querer que você entre mais na situação negativa. Assim você vai saber quem é que está do seu lado. Olha, se você é homem, se você é mulher, busque e alguém fez alguma coisa com sua esposa, alguém fez alguma coisa com sua esposa, não atice ou não incentive essa pessoa a brigar, digamos assim. Isso é um problema. Assim como as amizades também. Não é assim que funciona. Seja você que leva a paz. Seja você que leva a palavra do Senhor. Seja você que leva a sabedoria de Deus. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Descem saborosos até o íntimo. E aí você vê. Olha, tem gente que fala tanta mentira, que o negócio é tão terrível. Mas a gente também tem que ter filtro. A gente também tem que prestar atenção. A gente também tem que parar para poder analisar. A gente vai deixar tudo entrar pelos nossos ouvidos? A gente vai deixar tudo entrar na nossa alma? Não, tenha filtro, tenha reserva. Como a camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Olha, peça a Deus para Deus afastar todo mundo da sua vida que não agrada a Ele. E peça a Deus para Ele trazer todo mundo que agrada a Ele, que esteja na sua vida. Peça a Deus para que você venha ter discernimento em quem é cada um. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Olha, seja real, seja verdadeiro. Eu gostei, eu não gostei, eu acho isso, eu acho aquilo. A situação é essa. Fale o que é. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Ou seja, tudo que você faz contra o outro, você vai receber, seja bom ou seja mal. Tudo que você planeja contra o outro, isso vai ser planejado contra você. Busque o bem, busque o que é correto. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Ou seja, fale a verdade. Fale o que é. Fale o que faz parte da realidade, ponto. Não viva na mentira. Não viva no erro. Provérbios capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. O amanhã pertence a Deus, glória a Deus por isso. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Olha, é muito melhor você receber elogio do que você próprio se elogiar. Busque se elogiar, não. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Olha, tenha cuidado em buscar as pessoas que são insensatas na sua vida. Porque essas pessoas elas podem causar muito problema para você. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Olha, inveja é algo terrível. Não tem inveja. Pelo contrário, se em qualquer momento a inveja surgir, Deus amarra, anula, lança no fundo do abismo esse desejo, esse sentimento, em nome de Jesus, amém.
Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. De fato. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Olha, amigo de verdade é aquele que chega para você e fala, velho, você errou. Velho, você falhou. Velho, isso tá errado. Tá errado, irmão. Não pode ser assim não, que é isso. Isso é amigo de verdade. Agora, ó, inimigo. Servo de Satanás é aquele que vai chegar para você e falar que nada é bobagem. Isso é normal. Que nada tem problema não. Vai lá, pô. Que nada, tem problema não. É sempre essa conversa. Caia fora, isso é coisa de Satanás. Quem está satisfeito despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Ó, eu vou falar aqui, para honra e glória do Senhor, abrindo meu coração, como meu pastor fala. Literalmente, se você todo dia come feijão e arroz, todo dia feijão e arroz, feijão e arroz, feijão e arroz, pode chegar um dia que você cansa, você enjoa. Quando esse dia chegar, é só você fazer uma coisa muito simples. Parar de comer. Passa aí um dia, 2 dias, 3 dias, lá pro 4º dia. Se é que você vai conseguir chegar ao 4º dia. A coisa que você mais vai querer comer é feijão e arroz. A vida é assim. Se você tem demais algo, você pode se enjoar daquilo. Mas sabe qual é a arma? Sabe qual é a estratégia? E sabe qual é a forma de você vencer isso? É você parar um pouquinho, descansar um pouquinho. Descansa um pouquinho daquilo. Quando você voltar, você vai voltar com uma vontade, um desejo, uma fome avassaladora. A vida é assim. Então, assim, presta atenção nisso. Isso serve para o trabalho, isso serve para o estudo, isso serve para qualquer outra área. Pensa desse jeito e funciona. É isso que Deus está nos ensinando aqui. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Olha, homem e mulher, esteja com sua família. Cuide dos seus. Você é insubstituível. Você é insubstituível. Você realmente é insubstituível. Faça questão de você ter sua presença. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Olha, fale a verdade, seja honesto, fale o que é. Não tente justificar, não tente inventar, fale o que é. Sim, sim, não é, pronto. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Olha, honre as amizades. Honre as amizades do seu pai. E honre seus vizinhos. Cuide deles. E cuide do seu próximo. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Olha, seja sábio, seja bom, seja correto. Lute para isso. Lute por isso. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Olha, deixa eu te falar. Deus ele colocou em cada um de nós como se fossem sensores para que a gente possa ver, entender, chegar à conclusão de que aquilo é perigo, de que aquilo não é bom, de que aquilo não presta, de que ali tem uma situação negativa. Presta atenção. Esse sentimento ele pode vir de 2 raízes. Da raiz da carne, de Satanás, ou de Deus. Busque entender se aquilo vem da carne ou vem de Deus. Se aquilo vem de Satanás ou vem de Deus. Se aquele sentimento vier da parte de Deus, caia fora. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Ou seja, não empreste seu nome. Seu nome é sagrado. Não me empreste o seu nome. De maneira nenhuma. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Ou seja,
Não dê bom dia para a pessoa de manhã cedo. Deixa a pessoa quieta, em paz. Deixa a pessoa descansar. A esposa briguenta é como gotejar constante em um dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Olha, não seja briguento. Não seja briguento de maneira nenhuma, meu irmão. Pelo amor de Deus, isso é uma maldição. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E aí, aquela questão, como é que eu vou ser afiado se eu não estou com meus irmãos? Como é que eu vou ser afiado se eu não estou na presença de Deus, na presença do meu irmão? Não tem como. É muito simples. Como é que eu vou ter que amar e tolerar o meu irmão, sendo que eu estou distante dele? Por isso que é a importância de congregar. Por isso que é a importância de estar no local onde meus irmãos também estão. Quem cuida de sua figueira comerá de seu fruto. E quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Olha, cuide da sua vida. Vá você cuidar da sua vida. Vá você cuidar das suas coisas. Vá você trabalhar direito. Vá você ser honesto. Vá você fazer o que é certo. Isso é bênção. Isso é honra a Deus. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Olha, às vezes, e como é que você sente o coração? É muito simples. Para ouvir o que a pessoa fala. As pessoas vão falar coisas que você nem imagina. Só pelo fato de você parar para ouvir. Só pelo fato de você parar para prestar atenção. Para prestar atenção. Você vai descobrir coisas que você nem imagina. Você vai descobrir pessoas que você olha e você não diz nada. Mas são pessoas que fazem coisas ou têm coragem de fazer coisas que você não tem. Você vai descobrir pessoas que, misericórdia, são pessoas incríveis. Que está muito além do que você consegue imaginar. E também você vai descobrir coisas terríveis. Mas pare para ouvir. E aí você vai saber o que está no coração dessas pessoas. O Sheol e a destruição são insaciáveis. Como insaciáveis são os olhos do homem. Em outras traduções tem, como insaciáveis são os desejos do homem. Olha, você vê como Deus ele é perfeito. Você vê como Deus ele é cirúrgico. Ele é preciso. O Sheol e a destruição. O Sheol e a destruição. O inferno e a lagoa de fogo. São insaciáveis. Como insaciáveis são os olhos, são os desejos do homem. Os desejos do homem são insaciáveis. Os desejos do coração do homem são insaciáveis. Insaciáveis são os desejos do coração do homem. Misericórdia. Assim como o inferno, assim como a destruição. Misericórdia. Olha, isso aqui é justamente o ensino para nós. Nós temos que viver não é baseado nos nossos desejos, que são insaciáveis. Mas nós temos que viver baseado na lei do Senhor. Nós temos que viver baseado em quem Deus é. Nós temos que viver baseado na lei que o Senhor nos deu. Salmo capítulo 1, versículo 1. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Nós temos que viver baseado nisso. Não nos nossos desejos. Não nas nossas vontades. Não nos nossos olhos. Olha, o Senhor é nosso pastor. Nada nos falta. Ah, Deus, mas me falta isso, me falta aquilo, me falta aquilo outro, me falta... Olha, se Deus falou que nada nos falta porque Ele é nosso pastor, e se nós estamos dizendo que alguma coisa nos falta, de duas uma. Ou Deus não é o nosso pastor, ou Deus realmente não é o nosso pastor, ou é o nosso desejo, são os nossos olhos, é o nosso coração que está contaminado. Mas se Deus é o nosso pastor, nada nos falta. E acabou. Então a gente precisa entender isso. Isso é a realidade. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Olha, quando você receber o elogio, você vai saber se realmente sua vida é para a glória de Deus
vai para a sua glória. Ainda que você moa um insensato, como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Não adianta você achar que o insensato ele vai deixar de ser insensato. Não existe isso. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Ou seja, esforce para você entender bem como está seu trabalho, como estão seus negócios, como está sua vida, como estão seus rendimentos. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Olha, dê cuidadosa atenção aos seus negócios. Dê cuidadosa atenção aos seus celeiros. Dê cuidadosa atenção à sua conta. Dê cuidadosa atenção. Pois as riquezas não duram para sempre. E nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Olha, Deus sempre deixa uma coisa muito clara. Tenha responsabilidade sobre o dinheiro. Tenha responsabilidade sobre os bens materiais. O dinheiro, ele é maravilhoso se ele for servo. Mas o dinheiro, ele é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo se ele for senhor. Qual a instrução de Deus? Olha, fuja dos glutões, fuja dos bebedores, porque eles perdem dinheiro, eles não têm controle sobre o dinheiro. Assim também você vai se perder. Então, ó, cuidado. Esforce para saber como estão seus negócios. Esforce para saber como está a sua conta. Esforce para você ter controle nisso. Esforce para realmente você ter muito controle sobre essa área. Caso contrário, você vai ser destruído. Infelizmente. O dinheiro, ele é excelente como servo, mas ele é péssimo como senhor. Nosso Senhor tem que ser Deus, não o dinheiro. Mas para o dinheiro não ser o nosso Senhor, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos prestar muita atenção nele. Seguir o conselho de Provérbios, como lemos ontem para a honra e glória do Senhor. Fugir dos glutões, fugir dos beberrões. Porque senão nós vamos ser como eles. Aqueles que não têm controle sobre essas questões. Que não têm controle sobre essa questão monetária. Que não têm controle sobre essa questão material. E ó, esforce para saber bem como suas ovelhas estão. Tenha controle financeiro, tenha controle material. Isso tudo faz parte de quê? Lá no início que Deus tinha falado a respeito da disciplina. Tenha disciplina. Tenha disciplina. Quando o feno for retirado, surgem novos brotos. E o capim das colinas for recolhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa. E os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Ou seja, olha, tenha cuidado, tenha controle, para que você tenha fartura. Se você cuidar das suas coisas, se você tiver gestão sobre suas coisas, a bênção do Senhor vai estar sobre você. Olha, quando o feno for retirado, surgirão novos brotos. Aquilo que você conseguir oferir vai gerar novos rendimentos. O capim das colinas for recolhido, os cordeiros lhe fornecerão roupas. E os bodes lhe renderão o preço de um campo. Você vê, só pelo fato de você ter tido cuidado com seus rebanhos, só pelo fato de você ter tido cuidado com suas ovelhas, ou seja, só pelo fato de você ter tido cuidado com seu dinheiro, isso te deu novos rendimentos. Rendimentos excelentes. Então tenha cuidado com o seu dinheiro, tenha cuidado com o seu tempo, tenha cuidado com o seu trabalho. Considere isso algo importante. Tenha cuidado com sua vida. Tenha disciplina. E para a honra e glória do Senhor, esse foi o nosso dia 187. Escreve aqui, ó. Escreve aqui. Deixa eu ver uma palavra pequena. Bode. Escreve aqui bode. B-O-D-E. Escreve aqui bode. Aliás, espera aí. Cadê? Acho que feno é menor, né? Que aqui bode está no plural. Mas escreve aqui bode. Um bichinho de Deus. Escreve aqui bode. B-O-D-E. Para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui bode. Para eu saber que chegou até o fim. Curte aqui para que você é instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 187, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus, é isso.
Let's bora que Deus é bom, que importa. Até amanhã, dia 188. Até amanhã, dia 188, em nome de Cristo Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. E até amanhã, dia 188, em nome de Cristo Jesus. Amém.